Ser humano na defesa, falando ainda sobre esse assunto que eu acabei de falar, a questão da defesa de Jorge, que não era o lodo, era para Jorge, que seria o Star Wars preto, e que ele havia feito a honra conforme os conformes que havia colocado. Então eu falei, a honra era para Jorge, não era para o lodo. E essas pessoas estavam nesta causa, mas disputando o Star Wars. Haveria, então, esse Jorge revelou qual era dele, era um caminho que ela ia seguir, ele colocou para a Ordem Cinza, ele colocou para o Reino da Cobra, a pessoa não alcançou a meta, mas mesmo não tendo alcançado a meta pelo prejuízo que ele tinha feito, o Jorge não deixou de mandar, o Star Wars preto não deixou de mandar, como ainda não desistiu de que ele tivesse a parte dele e as honras de Ana. Então, essa parte ficou ainda pendente, porque Ana precisa se libertar. Para resolver essa história com ele, ela tinha que se libertar, e para se libertar, ela tem de ser a rica de nascimento. Aí ela decidiria. Está nela o poder de dizer sim ou não para ele. Está em Ana dizer, em Ana Cinza, dizer se queria ou não, se daria certo ou não, ou se isso iria continuar ou não, ou achar ou julgar que sim ou não. Mas ela sabe que houve sabotagem. Então a gente defendeu a parte de Star Wars preto até então, porque nós sabemos que ele fez uma honra. Então, se ele ia honrar como professor de engenharia, um professor universitário, ele ia estar no emblema do sol. Então, ele não alcançou porque houve sabotagem. Então, a saída dele é se aliar a Jeová para esperar a vitória de Ana. Essa é uma das posturas que ele deve ter. Se aliar com aqueles que podem manter a honra dele e a honra dela. Ok? Se um precisa da honra do outro, no instante que ela precisa de honra preta e da lei, ele tem aparecido para ajudar. Principalmente o anjo dela, o anjo que ficou batalhando. Então, ele tem demonstrado apoio ao anjo que ficou batalhando. Então, não é a questão diretamente da ser humana, é do anjo que ficou batalhando pelo Star Wars e ficou batalhando por ele, por ela, por todos. Então, ele tem demonstrado a fidelidade, a honradez em honrar esse anjo que ficou pelejando, porque é o anjo que pode trazer a divisão correta para Star Wars e o livramento dele, ok?